Olá, alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Retorno aqui com mais uma aula da disciplina Enfermagem Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje nós iremos falar sobre a avaliação primária da vítima, né? Então, eu, profissional da enfermagem, que trabalho no SAMU, no resgate, né? Chego para atender junto com a minha equipe, né? Chego para atender uma intercorrência que alguém estava fazendo um suporte básico de vida, pediu ajuda e a gente foi fazer o suporte avançado de vida, tá? Nesse suporte avançado de vida, a gente começa na avaliação primária da vítima. A gente vai entrar numa aula só de suporte avançado, como que deve acontecer, mas esses profissionais, ele deve ter a capacidade de fazer uma avaliação rápida, né? Que são aí 5 pontos que ele avalia para ver o que pode ser aí bloqueado, digamos assim, né? Que tem aí uma assistência primária, tá? Então, essa avaliação, ela tem uma sequência também, que eu vou mostrar para vocês aí. É uma sequência primária de atendimento a essa vítima, ok? Então, o paciente, ele não está mais em parada cardiorrespiratória, mas ele ainda é uma vítima de pós-parada. A equipe, né, avançada aí, de suporte avançado, faz essa avaliação primária da vítima rapidamente para identificar uma possível causa que levou a essa parada ou até mesmo a interromper determinados fatores que a gente vai ver agora. Vamos lá? Avaliação primária da vítima. Então, o que é isso, né? Quando a gente fala avaliação primária, o próprio nome diz, é a primeira avaliação que eu faço na vítima, que eu vou bater o olho na vítima e vai falar, ali tem algum problema, alguma coisa tá errada nesse fator, tá? Então, a avaliação primária é o exame que tem como objetivo avaliar rapidamente as funções vitais e o risco de morte da vítima. Então, eu olho rapidamente para a vítima e vou ver, nossa, ele tá com sangramento intenso. Ele não tá em parada, mas tá com sangramento intenso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conter aquele sangramento, senão ele vai entrar num choque hipovolêmico e aí sim ele vai entrar numa parada cardiorrespiratória. Essa avaliação primária da vítima, ela é muito usada em politraumatizado, por exemplo. Então, o paciente, ele não teve uma parada, porém, ele está com alto risco de entrar numa parada cardiorrespiratória ou evoluir a óbito devido a algumas funções vitais, tá? Então, a avaliação primária é o exame que tem como objetivo avaliar rapidamente as funções vitais e o risco de morte da vítima. Antes conhecido como mnemônico, ABCDE, foi revisado e agora conhecido como XABCDE. Cada um tem um significado também, tá? Lembrando, essa é a sequência de avaliação primária da vítima, não é de parada cardiorrespiratória, tá? Essa é a avaliação primária da vítima. O que eu devo avaliar na vítima primeiro? Eu não estou falando mais de parada cardiorrespiratória aqui, tá bom? Então, o XABCDE, ele é ele tem o intuito de padronizar o atendimento inicial da vítima politraumatizada, por exemplo, né? E serve para definir a prioridade do trauma no atendimento e para a rápida identificação das condições de risco de vida, né? Então, o que eu preciso abordar primeiro, né? Eu fiz essa avaliação primária, identifiquei aí que meu paciente está com obstrução das vias aéreas, então eu vou desobstruir, né? Ou ele está com sangramento intenso, eu preciso conter esse sangramento, tá? Devido à gravidade do trauma da vítima, o tratamento deve ser feito rapidamente. A avaliação inicial e o reconhecimento de lesões e traumas, o socorrista deve ter memorizado o mnemônico para saber identificar rápido o grau de peculiaridade da vítima. Então, tem que ser uma avaliação rápida. Eu tenho que ter em mente o que significa o X, o que significa o A, o B, o C, o D, o E, né? Para olhar para a vítima e fazer automaticamente todos esses passos, tá? Na abordagem primária da vítima, as avaliações são as mesmas, independente do paciente, seja idoso, criança ou grávida. Então, diferente lá da parada cardiorrespiratória, da ressuscitação cardiopulmonar, que tem diferença do adulto para a criança, na avaliação primária da vítima, nesse caso que eu estou mostrando aí para vocês, não tem. É a mesma, XABCDE, né? Para crianças, idosos, adultos, gestantes, tá? Os procedimentos podem ser lembrados memorizando as sequências X, A, B, C, D e E.
Agora a gente vai saber o que significa cada letrinha dessa, né? O que eu preciso avaliar em cada letrinha dessa. Então, o X é o primeiro que eu preciso avaliar, que é hexanolenta, né? O que seria isso? Sangramentos externos graves. O paciente, ele tá sangrando muito, né? Um politraumatizado, né? Uma fratura exposta, né? Então, o paciente tá sangrando muito. Então, eu preciso conter esse sangramento, tá? Então, a primeira avaliação eu preciso ver se o paciente está com sangramento intenso externo, tá? Então, o X é o controle de sangramento externo grave. A abordagem deve ser mesmo antes das vias aéreas serem manejadas, uma vez que, epidemiologicamente, apesar da obstrução de vias aéreas ser responsável pelos óbitos em um curto período de tempo, o que mais mata no trauma são as hemorragias graves. Então, se meu paciente está sangrando muito, sangrando, e eu não tenho nenhuma contenção desse sangramento, ele aí tem mais chance de óbito do que uma via aérea obstruída. Então, já tem estudos dizendo isso, tá? A sequência A, que é logo em seguida do X, né? A avaliação das vias aéreas e coluna cervical. Então, eu permeabilizar minha coluna cervical. Se é um trauma, se ele caiu, né? Eu tenho que colocar lá um colarzinho cervical, né? Para manter a preservação aí da minha coluna cervical. Ver as minhas vias aéreas se não tem nada obstruindo. E a obstrução vai desde objetos até mesmo o paciente ter bronco aspirado e ter aquela secreção na boca que a gente tem que fazer a aspiração, por exemplo, tá? Nessa fase, o atendimento pré-hospitalar deve verificar se as vias aéreas da vítima está desobstruída, verificando se algum objeto obstruindo a passagem de ar, por exemplo. Também serve para verificar se há alguma lesão na coluna cervical e para imobilizar a coluna de forma correta, sem que o paciente se mova, podendo causar problemas maiores. Uma prancha rígida deve ser utilizada. Então, para mim, aí, fazer a preservação da coluna cervical, eu preciso usar os colares, né, cervicais adequadamente e também o uso de uma prancha rígida. Sabe aquelas pranchas de corpo de bombeiro? É essa prancha, para mim movimentar o paciente se for o caso, tá? A sequência B, então, é oxigenação, respiração e ventilação. É o aporte ventilatório que eu vou fornecer para esse paciente. O socorrista deve analisar se a respiração está de forma adequada, se a vítima está respirando bem, observando os movimentos do tórax e, se necessário, utilizando métodos de ventilação mecânica, seja um catéter, uma máscara, né? Ou se teve que entubar o paciente, né? Cuidados aí com o ventilador mecânico, né? O C é circulação e controle de hemorragias. Ele é bem semelhante ao X, porém, X são hemorragias externas graves. O C são hemorragias internas, né? Ou podendo ser hemorragias externas, porém, escoriações, nada muito grave, tá? Quando a gente fala em C, a gente lembra de hemorragias internas. Se o médico lá fazendo um exame físico, né, uma palpação abdominal, identificar um sangramento, uma hemorragia interna, né, durante a palpação, durante o exame físico, ele já tá fazendo aí a avaliação primária da vítima do algoritmo C aí, tá? Então, a hemorragia, né, o Czinho é circulação e controle de hemorragias. A hemorragia é a principal causa de morte no trauma. Os procedimentos devem impedir que a vítima entre em hipovolemia, ou seja, diminuição anormal do sangue. Deve-se identificar onde iniciou a hemorragia para poder controlar. Então, a diferença, guardem isso, tá? A diferença entre X e o C é que o X se refere a hemorragias externas graves e o C a hemorragias internas, tá? D, deficiência ou incapacidade, avaliação neurológica. Nessa deficiência ou incapacidade, a gente fala um pouquinho aí sobre a escala de Glasgow, tá? Numa próxima aula que a gente tiver, depois do suporte avançado de vida, a gente vai ter uma aula aí de escala de coma de Glasgow, atualizada de 2018, tá? Então, como é que a gente aplica essa escala, né? Qualquer profissional pode aplicar essa escala. Então, nessa sequência de avaliação primária, a gente vai ver o nível de consciência desse paciente, tá? A incapacidade ou deficiência, né, decorrente a esse trauma.
Então, são exames neurológicos primários para saber o grau de consciência da vítima. As medidas utilizadas consistem em reatividade das pupilas, sinais de lateralização e nível de lesão medular, presença de hérnia cerebral, por exemplo. A avaliação pode ser refeita após chegar a uma unidade de atendimento, utilizando a escala de coma de Glasgow atualizada, né? É o que a gente vai aprender. A escala de coma de Glasgow são 4 fatores que é avaliado, né? Reação pupilar, atividade motora, né? Atividade verbal, né? Abertura ocular, e cada um tem um score, uma pontuação, que nós iremos ver em alguns casos clínicos, tá? E o E é a exposição do paciente ao ambiente, né? O que seria isso? Se ele tiver com roupas rasgadas, eu tenho que tirar para avaliar o paciente como um todo, né? E também, quando eu falo em exposição, é expor o paciente mesmo e também não expor o paciente, né? Sabe aquelas mantas térmicas, né? Então, às vezes, o paciente está exposto ao ambiente, né? Eu retirei toda aquela roupa, muitas vezes molhada, né? Rasgada. Então, eu preciso cobrir o paciente, né? Para evitar um quadro de hipotermia. Meu paciente pode entrar em choque, pode ter uma parada por quadro de hipotermia, tá? Então, essa exposição do paciente ao ambiente, como controle da hipotermia, identificação de hemorragias e fraturas pelo corpo, se necessário, despir a vítima para verificar. Porém, deve ficar atento para que a temperatura do corpo da vítima não caia mais e agrave o problema. Então, sim, eu vou despir a vítima, né? Ou seja, tirar aquelas roupas rasgadas, mas eu preciso ter algo que mantenha a temperatura da minha vítima. Um cobertor, uma manta térmica, alguma coisa desse tipo. Essa avaliação primária da vítima, ela não é realizada por leigos, tá? Então, não é lá no suporte básico de vida que eu vou fazer essa avaliação primária, pelo contrário. Ou é num atendimento avançado, né? Ou, que acontece muito, no ambiente intra-hospitalar, né? Quando o paciente chega numa sala de emergência, por exemplo, foi um politrauma, ele chegou ali na sala de emergência, essa é a avaliação primária que se faz. O paciente não está em parada cardiorrespiratória, mas a gente precisa fazer uma avaliação rápida para intervir de forma rápida antes que esse paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória devido a N fatores aí, tá? Isso aqui é muito importante, não se esqueçam dessa diferença do X e do C nessa avaliação aí primária da vítima, tá? Os dois se tratam de hemorragia, porém o X é hemorragia externa em grande quantidade e o C refere-se à hemorragia interna, tá? Então o X se refere à hemorragia externa de grandes hemorragias. Já o C refere-se a hemorragias internas, onde deve-se investigar perdas de volume sanguíneo não visível, analisando os primeiros pontos de hemorragia interna no trauma, como pelve, abdômen e membros inferiores, avaliando sinais clínicos de hemorragia, como tempo de enchimento capilar, pele fria e pegajosa e comprometimento do nível e qualidade da consciência. Então, o médico fazendo a palpação, ele identifica se o abdômen tem alguma coisinha de errado, se é uma possível hemorragia interna, né? Membros inferiores, por exemplo, não foi uma fratura exposta, né? Mas eu tô vendo um grande hematoma surgindo ali, né? Que pode estar acontecendo uma hemorragia interna também. Tudo isso é avaliado lá no C, tá? Então tem essa diferença entre o X e o C, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem via e-mail que a gente vai se falando, ok? Beijinho pra vocês e até amanhã.